Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e hoje nós vamos bater um papo um pouco descontraído. É um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no blog, né? Eu geralmente estou a falar de algumas empresas na bolsa de valores ou sobre algum assunto financeiro, alguma coisa do tipo. Mas hoje o próprio título aqui em cima do post acaba, vamos dizer, dando algum spoiler sobre o que é o assunto. Mas antes de eu explicar aqui o título, a gente precisa de rebobinar um pouco a fita aqui para vocês entenderem o panorama geral do que está aqui na minha cabeça. Bom, vamos lá. Eu acredito que se você está aqui no meu blog, acompanha aqui o Viver de Dividendos, você, assim como eu, é uma pessoa que gosta de se programar, vamos dizer assim, que gosta de travar metas, né? Até porque se você ali cuida das suas finanças, se preocupa com o seu futuro financeiro, você realmente tem aí uma certa preocupação não, vamos dizer assim, é uma característica que vai te deixar acima da média. A média da população, vamos dizer assim, 90% da população só se preocupa com o que vai acontecer semana que vem com eles. Você faz parte daqueles 10%, ou talvez até menos, que pensa ali 5, 10, 15, 20 anos para frente. Então a gente já está aí um pouco diferente dessa média, vamos dizer assim. E assim como eu, vamos dizer, você deve fazer aí as suas projeções de metas e objetivos futuros. Eu também tenho os meus objetivos de curto prazo, que seria objetivos na área das finanças, coisas que eu vou executar durante um ano, objetivos profissionais, objetivos na área pessoal, enfim. Eu sou um cara assim meio focado nessa questão de metas, né? E eu costumo travar metas ali, né? E objetivos de longuíssimo prazo, né? Um desses objetivos de longuíssimo prazo foi, sei lá, daqui quando eu alcançasse a minha independência financeira, ou vamos dizer, chegasse próximo disso, né? Tivesse uma geração de receita passiva suficiente para me deixar confortável financeiramente, eu tinha a ideia de, sei lá, viver aí como se fosse um nômade aí pelo mundo, né? Ficaria 3 meses num determinado país, depois ia mais para 3 meses no outro, voltava para o Brasil um pouco, depois saía de novo, enfim. Até porque a minha profissão me permite, né, essa flexibilidade. Eu trabalho um tipo de negócio que dá para você executar via internet, então eu tinha essa flexibilidade. Foi visando esse objetivo que eu até comecei a mandar algum dinheirinho lá para fora nos Estados Unidos, porque se eu queria viver aí fora do país, eu precisava de investir numa moeda que fosse bem mais segura, vamos dizer assim, estável, né, do que o real, né, e, e um mercado que também oferecesse uma certa estabilidade, coisa que a gente não encontra aqui, né, no mercado brasileiro. É o que eu sempre falo aqui no blog aqui, né? A vantagem de se investir nos Estados Unidos é que se você comprar $1 hoje, daqui a 10 anos, ele vai continuar valendo $1. Se você tiver R$ 1 hoje, daqui a 10 anos, sabe-se lá quanto você vai ter, né? Só olhar aí para trás, quem tinha R$ 1 antes e olha hoje, o real equivalia a $3. Antigamente estava quase R$ 1 era 1,50, $2. Então assim, eu procurei assim, além disso, né? Também o dólar era uma moeda aceita a nível mundial, né? Você poderia ir numa tribo lá na África que iria aceitar dólar, ou no maior centro financeiro aí, Hong Kong da vida aí, que também iria aceitar dólar normalmente. Então o dólar ele tem essa característica. Isso daí acabou me motivando a abrir uma conta no exterior, a começar a investir em ações americanas. E aí foi me cativando aquele mercado e tal, enfim. Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Agora vamos focar em outras coisas. Bom, às vezes a gente trava essas metas, né, na nossa vida
E o mundo, às vezes, a vida, né? A vida, às vezes, nos surpreende, né? Com algumas mudanças, né? Quando a gente determinou essa meta, a gente não tinha filhos, né? Eu não tinha filha. E passado um tempo, a gente sentiu aí, vamos dizer, o desejo de ter um filho. E automaticamente, quando a nossa filhinha já estava para nascer, a gente teve que repensar essa nossa estratégia, né? Essa nossa visão de longo prazo, essa nossa meta, porque ela já não se encaixava mais naquele quadro, né? Como que você vai viver lá 3 meses num país e a sua filha daqui a pouco vai estar precisando de ir para a escola e tal? Então era um plano que não era mais sustentável para a nossa realidade atual. Então eu sentei com a minha esposa e a gente começou a repensar aí as nossas estratégias, né? A gente tinha agora, a família antigamente era eu e minha esposa, e agora eu, minha esposa e minha filha, né? Então a gente começou a pensar num futuro onde fosse interessante para nós três ao mesmo tempo. E uma das questões aí que a gente batia o martelo era que a gente não queria viver aqui no Brasil. A gente não queria criar, na verdade, a nossa filha aqui no Brasil. Por que a gente não queria educar a nossa menina aqui no Brasil? Bom, o Brasil, como qualquer outro país, sempre vai ter os seus pontos positivos e negativos, né? E a gente queria um, um lugar que oferecesse uma qualidade de vida um pouco melhor do que a gente encontra aqui no país. É claro que o Brasil não é o pior país do mundo, né? A gente vê aí países muito piores, aí, situação muito piores. A gente tem aí. O Brasil tem os seus pontos positivos aí, como eu disse, e eu gosto realmente do Brasil e tal. Não quer dizer que eu querer criar minha filha fora do país eu vou estar sendo antipatriota, alguma coisa desse tipo. Mas a gente quer buscar o melhor para os nossos filhos, né? Se você acha que educar o seu filho aqui no Brasil é a melhor opção para ele, beleza? Tudo é válido. Isso daí, não estou questionando essa questão do. Acho que a opinião de cada um aqui é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu vejo alguns problemas crônicos aqui, né? No Brasil, como por exemplo, não só no Brasil, né? Mas acho que é uma característica da América Latina como um todo, né? Esse excesso de corrupção, que eu nem vejo aí como sendo o problema dos políticos. Os políticos, na verdade, são um reflexo do povo, né? O povo, às vezes, tem algumas mentalidades um pouco querer levar vantagem e se aproveitar, enfim. Não é só o brasileiro que tem esse tipo de coisa. Você vai para vários países aí que são desenvolvidos até, né? Tidos como desenvolvidos. E muitas pessoas têm muitos povos têm essa mentalidade. E eu e a minha intenção de quando fosse migrar era justamente evitar de escolher países com esse perfil, vamos dizer assim, né? Não só esse perfil, mas como outros, né? Como questão de segurança, educação, ingerência do governo, etc e tal. E, claro, o país ali que a gente fosse migrar teria que fornecer ali uma perspectiva de crescimento futuro que abrangesse assim um bom futuro para minha filha, porque o foco realmente era dar para minha filha oportunidades ali dela poder se desenvolver ali no futuro e alcançar os caminhos dela, né? Ela vai ter os objetivos dela. Então, esse daí foi o nosso objetivo ali. A gente repensou dessa forma. Então a gente optou por fazer uma imigração para outro país. E naturalmente a gente começou a pesquisar aí, né? Pesquisar não, porque a minha esposa ela já tinha já assim meio que esse quadro aí já todo desenhado na cabeça dela, né? E aí ela trouxe para mim lá a questão do Canadá, né? A gente, o pessoal, alguns acompanham o blog aqui devem saber que a moda do momento agora é morar no Canadá. Então muitos brasileiros estão indo para o Canadá.
muitos mesmo. O Canadá ele tem um programa de imigração assim muito bom, é fantástico. E eu particularmente, eu gosto muito do Canadá. Eu acho que é um país assim que se enquadra bem nesses perfis que eu falei. Eu gosto do povo canadense, eu acho assim muito caloroso o povo, etc e tal. E a gente começou a trabalhar no plano assim, então beleza, vamos escolher o Canadá, focamos ali no Canadá e começamos a preparar um plano para imigrar para o Canadá. Isso foi em 2015, né? Nós estamos em 2016. Gente, é capaz de eu errar algumas datas aqui, principalmente meses. Eu sou uma pessoa que é péssima com data, mas vamos lá. Em 2015, a gente começou ali firme a fazer o plano de imigração para o Canadá, no comecinho de 2015. Assim, o Canadá é muito procurado porque a gente pega aí dos países que falam a língua inglesa, né? A gente tem os Estados Unidos, né? A Inglaterra. Os Estados Unidos é um pouco difícil para você imigrar para ele, né? Então, e eu também não tinha muita intenção de migrar para os Estados Unidos, porque, tipo assim, uma das características que eu queria era que, como eu já falei, a questão da qualidade de vida. Os Estados Unidos ele tem alguns pontos positivos na qualidade de vida, mas se você for lá a saúde e a educação americana, ela é totalmente privada e ela não é nada barata. Então, para mim fazer esse plano de imigração para os Estados Unidos, eu teria que já começar, desde antemão, já preparar o futuro da minha filha na questão da faculdade. Por exemplo, você pode ver os americanos começam já a juntar dinheiro desde que o filho nasce para poder pagar a faculdade, porque lá realmente é uma coisa muito cara. E a saúde também. Você vê aí muitos americanos idosos que não conseguem bancar o plano de saúde, o governo tem que cobrir eles. Tanto é que você vê aí o Obamacare, que está aí dando altos déficits no cofre americano, então não dá para saber se o governo vai manter isso por muito tempo. Mas enfim, isso aí é outra história. A gente veio os Estados Unidos, que não me agradava muito, a gente veio a Inglaterra. A Inglaterra tem ali pontos muito interessantes, mas para você conseguir migrar para a Inglaterra era praticamente impossível. A gente tinha os outros países ali da Ásia, né, como Austrália e Nova Zelândia, mas o fuso horário acabava me desanimando um pouco. Então eu acabei descartando. A gente tem a Irlanda. A Irlanda não tinha um programa de imigração tão bom quanto o canadense. E a gente tinha o Canadá, que para mim ali dos 6 países principais de língua inglesa, era o que oferecia a melhor condição ali para o imigrante. Por que eu estou falando da língua inglesa? Porque a maioria dos brasileiros aqui, se não falam inglês e português, pelo menos arranham no inglês, assim, vamos dizer. O inglês também é uma língua fácil de se aprender. Então, assim, a barreira da língua, a língua não seria uma barreira, vamos dizer. Então, no começo de 2015, a gente começou a fazer o planejamento para fazer a imigração. Contratamos uma consultoria brasileira. Foi isso mesmo, brasileira. Depois que a gente fez com uma canadense. Mas contratamos uma consultoria brasileira que é especializada em imigração para o Canadá. Só abrir um parênteses aqui, eu não vou indicar nomes de ninguém. Valeu, pessoal? Se alguém quiser saber alguma coisa assim, nem adianta me perguntar que eu não vou indicar nome de ninguém que eu passei aqui. Então, a gente pegou uma consultoria brasileira e começamos a preparar a aplicação para o visto. Moral da história, a gente aplicou para o visto, passou um tempinho depois, o nosso visto foi negado. A gente ficou ali naquela ansiedade toda esperando o resultado e de repente, na hora que a gente pegou a carta, nosso visto foi negado. Aquilo ali foi um baque muito grande pra gente, porque eu realmente, e a minha esposa também, estávamos muito confiantes de que iríamos conseguir imigrar para lá. Porque a gente via vários conhecidos nossos que tinham conseguido. Então, basicamente, para você entender como funciona o processo de imigração para o Canadá, funciona basicamente assim. Você
você sai daqui com a intenção de fazer uma faculdade lá. Então você se inscreve na faculdade. Aí você estuda lá, sei lá, 2 ou 3 anos naquela faculdade. Vamos colocar 2 anos aí. Você estuda 2 anos naquela faculdade. Não, acho que são 3 anos. Você estuda 3 anos na faculdade. Depois o governo te dá mais 2 anos para você procurar emprego. Depois que você conclui a faculdade, você tem 2 anos para você procurar emprego. Você arrumando emprego, aí você vai aplicar lá para um visto de residência no Canadá. E aí esse processo aí pode levar um pouco mais de tempo, aí é variado. Mas vamos supor aí que em um ano mais ou menos aí, vamos colocar 6 anos, você conseguiria ali o visto de residente no Canadá. Mas isso daí dependeria de alguns fatores. Você precisaria de passar na faculdade. 2, você precisaria de arrumar um emprego. E 3, você precisaria de ser aceito lá no visto para ser um cidadão canadense, para ganhar residência. E nesse tempo você tinha 6 anos, ok? Então se alguma dessas etapas falhasse, já era. O plano todo ia por água abaixo. Você ia ter que voltar para o Brasil e tentar uma outra alternativa. Mas a gente estava muito confiante que ia conseguir pelo menos o primeiro visto, que era para ir lá fazer a faculdade. Pensei comigo, né? Essa era fácil, né? E aí aplicou. Eu, a minha esposa e a minha filha. E a minha esposa aplicou como se fosse estudante. A ideia era o seguinte: ela ia para lá estudar, ela fazia o curso da faculdade e eu ficava lá trabalhando, ainda aqui remotamente aqui no Brasil. Minha empresa vai continuar funcionando. E ela ia fazendo a faculdade e eu trabalhando aqui. E com o dinheiro do trabalho, né, que eu ia manter aqui. Na verdade a gente já tinha o dinheiro já para ficar esses 6 anos lá vivendo lá no Canadá. Mas eu não ia gastar esse dinheiro, ia deixar guardado e ia. Porque eu ia continuar trabalhando remotamente, então ia só somando ali. Então essa daí era a nossa estratégia, né? No papel parecia assim uma coisa muito, vamos dizer assim, fácil, né? Entre aspas. Então a gente, quando teve esse visto negado, a gente ficou um pouco surpreso, porque às vezes o Canadá, por exemplo, a quantidade de dinheiro que o Canadá pedia, a gente tinha mais do que o triplo do que eles pediram, entendeu? Porque quando você vai aplicar para o visto, você tem que mostrar lá para eles que você tem uma quantidade X para pagar o college, né, a faculdade. Depois tinha mais uma quantidade para você se manter lá, porque você não pode ir sem dinheiro. E você tem opção de trabalhar lá. Então muita gente vai para lá, faz o college, vai um casal, por exemplo, né? Aí um dos dois faz a faculdade e o outro fica trabalhando lá. E com esse dinheiro que o outro ganha, sustenta ali os dois ali. E depois eles conseguem aplicar para o visto. Isso aí é a estratégia que muitas pessoas tomam. Eu não ia nem precisar de arrumar um emprego, então, que eu já tinha, eu ia continuar trabalhando aqui no meu negócio. Então, essa daí era o nosso objetivo. Como o visto foi negado, a gente ficou sem saber o porquê, né? E aí a gente contratou uma consultora canadense e tal, e ela pediu uma carta lá para poder tentar entender por que o nosso visto foi negado e tal. E ela falou lá que entre esses motivos do nosso visto ter sido negado, um poderia ser porque parte do meu dinheiro, porque como eu tinha dinheiro na poupança, e eu também declarei minhas ações, né? Como se botei lá todas as minhas ações que eu tinha. Ela falou assim, olha, pode ser que às vezes o avaliador lá viu que seu dinheiro estava nas ações, por enquanto a gente não sabia o motivo. Mas ele achou que, a consultora achou que poderia ser as ações e tal, que ele achou que poderia ser um investimento de alto risco e não seria uma garantia de que esse dinheiro das ações iria, vamos dizer assim, de uma hora para outra as ações poderiam cair e virar pela metade, ou virar pó, vamos dizer assim, e eu não ter nada mais, eu não ter como me manter lá. Apesar de que o dinheiro das ações eu não usaria eles, né? Mas, como eu já disse, eu ia continuar trabalhando, mas a nível ali de comprovação, eu precisaria dele para poder, vamos dizer assim, dar uma carimbada de que eu tinha um dinheiro já separado.
Então ela falou isso e de acordo com quando você vai fazer o visto, o dinheiro você tem que tirar o extrato dos últimos 3 meses, por exemplo. Tira o extrato dos últimos 3 meses e esse dinheiro durante os 3 meses já tinha que estar na sua conta, vamos dizer. Você tinha que ter uma quantidade de dinheiro já na sua conta para suprir aquelas despesas durante esses 3 meses. Porque senão o pessoal o que fazia? Eu vou para lá, vou arrumar um emprego lá, mas eu não tenho dinheiro para viver lá. Aí pegava com um primo lá emprestado, depositava naquele mês na conta, mandava para eles. Então o dinheiro tem que ficar lá 3 meses, lá curtindo na conta, para depois você poder aplicar. E daí ela falou isso com a gente, poderia ser isso. E a gente falou assim, então beleza, então vamos vender uma quantidade de ações que seja o suficiente para pagar lá. Aí eu fui, vendi a parte das ações da Manhattan, isso já foi no final de 2015. Vendi parte das ações da Manhattan, na verdade a parte das ações da Manhattan eu já tinha vendido antes, né? Mas ela falando isso, eu peguei e vendi todas as minhas ações que eu tinha aqui no Brasil. Eu liquidei toda a minha carteira de ação, fiquei só com os FIIs, com os fundos de investimento. As ações eu fui lá e vendi a mercado, deixei o dinheiro caiu na conta da corretora, eu já logo transferi para minha conta pessoal e botei na poupança. E deixei lá parado para poder aplicar de novo para o visto. E aí, tá, beleza. A gente teve uns 2 conhecidos nossos que aplicaram no mesmo tempo que a gente. E teve um rapaz também que jogava bola comigo, que também aplicou para o Canadá. Por curiosidade, todos nós fomos negados. Qual é a nossa característica em comum? Todos nós éramos empresários. E eu fiquei assim meio intrigado com aquilo. E eu peguei e fiquei esperando a carta deles para poder me dizer qual foi o motivo. E nesse meio tempo, os outros 3 aplicaram novamente para tentar o visto. E eu fiquei aguardando a carta. E deu um problema na minha carta, que ela demorou mais do que o normal, acho que levava 60 dias, a carta levou o dobro, tipo 120 dias para chegar, uma coisa assim desse tipo. Só sei que a carta não tinha vindo e a resposta do visto dos outros 3 amigos nossos já tinha vindo. Ou seja, o Canadá havia negado de novo o visto deles. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, pô, não, uma coisa errada, não é possível. Conheço algumas pessoas que já foram para lá e eram empresários e tal. E aí eu, pesquisando algumas informações, começaram a me dizer que o número de vistos, o número de pedidos de vistos para o Canadá havia subido muito por conta da crise aqui no Brasil. E o governo canadense estava meio que sendo um pouco mais rigoroso na aceitação desses vistos e estava brecando alguns vistos. Então a gente pegou e começou a entender um pouco por que haviam negado o nosso visto, sendo que estava tudo certo, e por que haviam negado esses vistos dos nossos amigos. E depois de um tempo eu passei a entender por que o Canadá tinha negado esses vistos. É o seguinte, muita gente às vezes quer emigrar para o Canadá, eu vejo alguns empresários e tal, como eu, que tem a intenção de ir para lá para morar, né? O cara não quer ir para lá para arrumar emprego, nada desse tipo, né? E às vezes eu conheci algumas pessoas, teve um conhecido que o cara estava desempregado, aqui no Brasil, aplicou para o visto e o visto dele foi aceito. Ele mal tinha dinheiro para ficar lá, porque o Canadá pede o primeiro ano de despesa, acho que metade do segundo ano, uma coisa assim. O cara passou assim com a quantidade de dinheiro na taxa, no tacho mesmo, para poder ficar lá. E o cara bateu lá de pode ir embora, meu amigo, vai para o Canadá. E eu comecei a ver pessoas que na mesma situação, que não eram empresários e estavam indo. E aí eu comecei a entender o objetivo do Canadá. É claro que se você vai conhecer aí empresários que foram, né? Porque você pega aí no universo de 1000 caras que aplicaram, 1000 empresários que aplicaram, vai ter lá uns 100 ou 150 que foi aprovado, mas a grande massa vai sendo reprovada, né? No pedido de visto. E aí eu comecei a entender que o objetivo do Canadá não era... porque o Canadá, se vocês não sabem, ele é o país menos populoso do mundo. Mas como assim menos populoso?
Bom, se você for pegar o número de habitantes por quilômetro quadrado, o Canadá é o que tem a menor população do mundo, porque ela tem muita terra, né? Mas tem pouca gente. E o Canadá, assim como, por exemplo, o Japão e alguns outros países super desenvolvidos, estão enfrentando um problema de demográfico, porque a população não cresce e tal. Então, a alternativa que eles estão encontrando para isso, e isso dá problemas econômicos muito grandes para o país. A gente vê aí o próprio caso que eu citei do Japão, que já está sofrendo um pouco com isso. Então, a alternativa deles é trazer imigrantes para lá, trazer imigrantes para povoar, já que a própria população não está querendo ter filho, então trazer imigrantes para povoar. A gente vê programas aí no Japão, aí, por exemplo, governo japonês pagando para a pessoa ter filho, porque as japinhas lá não estão muito afim de cuidar de criança. Então, assim, só que o foco do Canadá não é, ele não quer aquela família que vai lá para viver, ele quer aquela pessoa que vai lá, ele precisa de mão de obra, vamos dizer assim. Então, a mão de obra ela está escassa. Então, ele não quer aquele cara como eu que vai lá só para viver. Ele quer um cara que vai lá para trabalhar. Por isso que, às vezes, algumas pessoas que eu vi assim, assim, pô, como é que esse cara passou? Como é que o visto desse cara foi aceito? Esse cara tem lá para trabalhar, tá claro que ele tem lá para trabalhar. O pretexto dele de fazer a faculdade é só um pretexto. O objetivo dele é ir lá trabalhar e viver lá. Mas é isso que o Canadá quer. Depois eu fui entender que era isso que ele quer, esse tipo de pessoa que ele quer. Então eu peguei e falei com a minha esposa, falei, olha, não adianta a gente aplicar de novo, que a gente vai ser recusado igual daqueles nossos 3 amigos foram. E a gente começou então a procurar outras alternativas. E a gente primeiro tentou olhar nas línguas inglesas que eu falei, e aí eu fui chegando naquelas conclusões que eu já tinha dito atrás. Não vou repetir de novo. E, por fim, a gente encontrou a Alemanha. A Alemanha porque, tipo assim, eu estava pesquisando um outro país, né? E eu queria um país que fosse desenvolvido, que tivesse uma presença global assim muito grande, que tivesse grandes empresas, grandes corporações, porque como eu disse, a minha intenção é dar uma qualidade de vida para minha filha e para mim também. Então eu tive que balancear um pouco as duas coisas. E eu vi assim que o principal país aí no cenário mundial, depois dos Estados Unidos, a nível de financeiro, é a Alemanha. A gente vê aí que enquanto a Europa está em crise, a Alemanha está tá andando de passos largos lá, né? Então, eu falei com a minha esposa, olha, se tem um país para a gente ir com a melhor estrutura, com a melhor, vamos dizer assim, oportunidade futura, seria a Alemanha. Só que o problema da Alemanha é a língua, né? A gente sabe que alemão não é muita coisa, não é uma coisa muito fácil de aprender, né? O inglês a gente enrola aí, mas o alemão é um pouco mais complicado. É como o português, né? É um pouquinho difícil de aprender. Mas eu comecei a estudar o caso da Alemanha. A gente começou a pesquisar, minha esposa e eu. Começamos a ver as opções de imigração da Alemanha. Depois a gente descobriu até que a Alemanha é até mais fácil para emigrar do que o próprio Canadá. Só que o pessoal acaba não gostando muito da Alemanha por conta que eu falei do idioma, né? E mas para mim, isso daí, eu não vejo isso daí como uma barreira tão grande, porque talvez para quem vá para a Alemanha para trabalhar, que precise aí de entrar no mercado de trabalho rápido, isso pode ser um obstáculo muito grande. Mas para mim não é, porque eu posso, sei lá, se eu levar 3 ou 4 anos para aprender alemão fluente, não faz diferença para mim, eu não vou trabalhar lá. Então, o importante é minha filha crescer lá e falar alemão fluente, sem sotaque nenhum, porque ela já vai sair daqui com 1 ano, então ela nem sabe falar direito português, acredito que ela vai para lá e vai falar fluente o alemão, sem sotaque, sem nada. Então, isso é o que é importante para a gente. E a gente começou a avaliar outros pontos, por exemplo, como a questão da saúde, a saúde na Alemanha, de modo geral na Europa, né? A saúde pública na Europa é muito boa, e na Alemanha ela tem um programa de seguro-saúde público, entendeu? Para o cidadão alemão. Então, assim, o idoso lá tem uma certa assistência e tal.
A questão da educação, por exemplo, as faculdades na Alemanha, nenhuma é paga, todas as faculdades são por conta do governo. Isso daí, tanto se você for um cidadão alemão, quanto se você for um estrangeiro. Se você souber falar alemão, chegar lá na Alemanha agora, você entra na faculdade e não paga nada. Tudo por conta do governo. O governo subsidia essa questão da educação. E as oportunidades, né? Que o jovem alemão tem, né? Você vê aí inúmeros jovens portugueses, né? Poloneses, esses outros países lá da União Europeia que não são tão desenvolvidos quanto a Alemanha, muitos jovens emigram para a Alemanha com essa excesso de oportunidade que existe lá. E eu vi que isso daí era uma coisa positiva. E eu sei que assim, a Alemanha, querendo ou não querendo, ao longo dos próximos anos aí, ela ainda vai continuar sendo o principal player ali da Europa, né? Assim como é os Estados Unidos ali do outro lado, né? Eu já falei até no papo de dividendo, né? Eu acho que a Alemanha é até muito mais desenvolvida do que os Estados Unidos. O problema é que a Alemanha é pequenininha demais, não tem tanto recurso quanto os Estados Unidos. A vantagem dos Estados Unidos sobre a Alemanha é esse, mas se você for olhar pelo tamanho dela, ela é muito mais desenvolvida do que os Estados Unidos. Então a gente começou a pesquisar a Alemanha e a Alemanha começou a ser uma opção muito interessante para a gente. Que eu falei com minha esposa, olha, ou Alemanha ou Inglaterra. A Inglaterra é muito difícil. A Alemanha assim tem uma facilidade muito grande para aceitar, para a gente conseguir imigrar. Então a gente começou a travar um segundo plano, uma alternativa, né? O Canadá havia, vamos dizer assim, entre aspas, a princípio, falhado, né? A gente começou a buscar uma outra alternativa. Isso aí é um ponto também, né? Que a gente, na vida, a gente trava algumas metas, né? Se não der certo, você tem que saber que, ó, não deu certo esse caminho, vamos virar aqui e tentar esse outro. Não pode desistir, né? A gente não tá fugindo, assim, da responsabilidade, mas a gente está tomando um outro caminho. Eu acredito que talvez, pelas perspectivas, eu acho até que a economia alemã melhor do que a canadense. O Canadá depende muito dos Estados Unidos, né? Assim, muitas empresas canadenses ali têm uma presença muito grande nos Estados Unidos. Então ela fica meio que dependente de políticas americanas. A Alemanha, ela já vamos dizer assim, ela é um pouco mais independente. Na verdade, ela é como os Estados Unidos, ela dita as regras ali na Europa. Então isso foi somando ponto para mim na escolha da Alemanha. Então, partindo daí, a gente resolveu, falou assim, vamos fazer esse processo de imigração para a Alemanha. E a Alemanha tem vários processos de imigração ali, né? Como o Canadá tem, né? Outros processos. E o que a gente acabou optando aí, vamos dizer, no primeiro momento, é porque a gente precisa primeiro de aprender o alemão, né? Vamos dizer. Então a Alemanha ela tem um visto para quem quer estudar alemão lá. Se você quer aprender um pouco de alemão, e você pode ficar lá até um ano, se não me engano, e os alemães te dão esse visto lá para você ficar estudando lá. Claro, você vai pagar a escolinha lá e tal, tem que comprovar para ele que você consegue viver lá e se sustentar, etc e tal. Mas isso, como no Canadá, não era problema pra gente, né? E depois, na segunda etapa, aí tem outras opções de imigração que eu vou entrar mais em detalhe mais pra frente, talvez em outros vídeos, com certeza em outros vídeos a gente vai falar sobre isso. Mas a princípio, o nosso primeiro foco seria imigrar lá para a Alemanha usando esse visto de estudante de língua alemã. Só que pra você ter uma noção, assim, pra gente ir para lá para a Alemanha para começar a estudar alemão, a gente resolveu antes passar em Dublin. Em Dublin, na Irlanda, para poder dar vamos dizer assim, uma aprimorada no inglês. Mas quem está fazendo esse processo todo de visto, por isso que eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre um Mastermind. Nesse vídeo do Mastermind eu falei a importância da sua esposa no crescimento profissional, vamos dizer assim, crescimento profissional não, no seu sucesso profissional, no sucesso como um todo. Então, isso daí é a prova de que às vezes a pessoa tem uma esposa
e não sabe usar aquele recurso que ele tem. Às vezes tem que saber ali os dois trabalhar junto em prol de os dois rumarem junto para o mesmo caminho. Então, o que eu combinei com a minha esposa foi o seguinte: olha, você vai focar em conseguir o visto para a gente, em todos os requisitos necessários para o visto. E eu vou focar em dar subsistência para você conseguir isso. Vamos dizer assim, você vai executar ali o curso de alemão, aprender as coisas tudo e tal, e eu vou entrar com a parte financeira e te dar suporte ali no que você precisar. Então, assim, a gente vai trabalhar junto em prol de um objetivo para a família, né? Para alcançar um objetivo para a família. Então, eu acho que é importante isso, que às vezes a gente tem alguns conhecidos meus, eu conversava com eles e tal, eles, pô, mas eu tenho que ir, como é que eu vou fazer para manter meu negócio funcionando aqui e ainda chegar lá e estudar e tal? Eu falava, pô, cara, faz igual eu fiz, bota a sua esposa e tal. Não, mas a minha esposa não dá para isso, não sei o quê. Então, assim, é claro, o cara não chega, nunca conversou, nunca os dois sentaram ali junto para poder se alinhar nesse ponto. Então, como que ele vai querer que a esposa dele ajude ele? Então, isso daí às vezes é. Mas enfim, isso aí é um outro assunto. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Eu já falei um pouco sobre isso naquele vídeo. Eu vou ver se eu deixo o link aqui embaixo na descrição deste vídeo, caso você esteja vendo no celular, que eu aconselho você ver esse vídeo do Mastermind, é muito bom. Então, a gente começou esse processo aí do visto para a Alemanha. A gente precisava de. A minha esposa ela já tem assim uma certa fluência no inglês, mas você vai para um lugar que você vai aprender alemão, que não é uma língua muito fácil, e é claro, o professor lá vai te falar inglês, então você tem que estar com o inglês bem afiado. Então a gente resolveu ir para a Irlanda, nós vamos ficar 3 meses lá. Eu já estou com tudo certo, as passagens já estão compradas ali. A gente vai sair daqui no meado de setembro e vamos ficar até finalzinho de novembro lá na Irlanda. A gente vai fazer um curso lá intensivo de 3 meses de inglês, coisa para minha esposa poder se alinhar ali, dar uma aprimorada no inglês. Quando a gente vai sair da Irlanda e vai direto para Frankfurt, que é onde a cidade que a gente escolheu para morar. E chegando em Frankfurt, a gente já vai se inscrever no curso que tem lá de inglês, que a gente já está negociando, já está entrando em contato com o pessoal do curso, já estão pedindo a carta e tal. E, chegando lá, e a gente vai começar a dar entrada no nosso processo de visto lá para a Alemanha. Então, pessoal, eu acho que deu para dar uma boa clareada aí para vocês no que está rolando aí no Viver de Dividendos. Às vezes vocês viam eu aí comentando aí alguns posts aí, né? Isso aqui é a despesa da mudança, despesa da mudança. Então, quase sempre essas despesas dessa mudança era por conta desse projeto de imigração. Claro que dessa vez eu aprendi a lição, que eu aprendi com a recusa lá do Canadá, eu aprendi a lição. Nós estamos indo para a Alemanha, aplicar para o visto lá, mas eu também já tenho um plano B, caso a Alemanha recuse. Eu tenho um plano B aqui já na manga, mas eu não vou falar agora do plano B porque não vem ao caso. Mas o plano B custa um pouco mais caro, eu tive que desembolsar um pouco mais de dinheiro para poder fazer ele, mas eu já tenho um plano B caso dê errado o plano da Alemanha. Mas, como sempre, eu sou muito confiante, né? Eu acho que vai dar tudo certo lá na Alemanha. Espero eu que dê certo, né? Então, não tenho assim por que acionar o plano B. Espero eu que eu não precise acionar o plano B. Mas provavelmente eu ainda devo ter mais uns gastos, porque o plano B ele acaba dando um pouco de gastos a mais do que esse plano A que eu estou tentando. Mas espero que eu não precise de acionar ele, né? Porque se eu acionar ele eu vou gastar mais dinheiro. Mas faz parte, né? A gente às vezes tem um objetivo, é claro que muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu quero imigrar para outro país e tal. Mas o cara não vê pô, imigrar é bem difícil, não é fácil, cara. Você tem a barreira cultural, né? Que você tem que se adaptar com outro país. Que eu vejo às vezes algumas pessoas imigrando e tal. E o cara quer viver lá como vive aqui no Brasil, pô. Então você tem que se adaptar ao costume dos habitantes locais. Eu ficaria muito bravo se um estrangeiro viesse aqui pro Brasil e quisesse que a gente tratasse ele
como ele é tratado no país dele. Aqui o Brasil tem uma cultura totalmente diferente, ele tem que respeitar a nossa cultura, nosso jeito de ser. Não importa se a gente é meio malandrão, se a gente faz as coisas assim meio que no improviso, enfim. O cara tem que aceitar esse nosso jeito e quando você vai pra fora você tem que passar a respeitar também, né? Igual quando eu fui pra... Aqui no Brasil eu atravesso, o sinal tá vermelho, não tá passando carro, eu atravesso, eu jogo de acordo com a cultura. Então, eu lembro que da última viagem que eu fui pro Japão, pô, lá o japonês é um povo muito disciplinado. E eu tava falando com a minha esposa, falei assim, olha só, você já viu como que a gente mudou desde que a gente chegou aqui? E foi automático. A gente começou a agir como eles agiam de forma automática. Então eu acho que assim, se você vai migrar para um lugar, vai visitar, enfim, você tem que se adaptar ali aos costumes locais. Não adianta você querer impor os seus costumes sobre... Eu acho que é até uma falta de respeito com o nativo ali, você querer impor os seus costumes. E muitas vezes a pessoa não olha essas questões, né? Esse choque cultural que tem e, e acha que imigrar é fácil. Ah, não, vou lá e vou trabalhar lá e tal. E por isso que às vezes, muitas vezes, a pessoa acaba voltando pro Brasil porque o cara não consegue suportar essas mudanças e tal. Tem questão também do preconceito, assim. Por mais que a gente esteja indo para um país, como por exemplo o Canadá, que eu estava como primeira opção, pô, os canadenses são assim, top nessa questão. Dificilmente você vai encontrar algum canadense com algum preconceito. Os alemães eu acho que também são bem tranquilos nesse ponto. Mas é claro, todo país vai ter aquele cidadão ali que vai olhar para você de cara feia, um olhar meio torto para você e tal. E você eventualmente vai passar por um pouco de preconceito. Eu mesmo faria preconceito com um estrangeiro aqui, se ele tentasse, vamos dizer assim, como eu falei, impor os seus costumes aqui na marra. Então a gente sabe que vai passar essas dificuldades, a gente está indo bem preparado com isso em mente e às vezes a gente tem que pensar nisso tudo, né, quando vai fazer o processo de imigração. Muitas vezes a pessoa às vezes vai migrar, eu conheço alguns conhecidos que migraram e às vezes o cara vai sozinho para lá, então é meio difícil você conseguir viver esse choque cultural, ainda mais sozinho, sem família por perto. Eu falei com a minha esposa, a nossa vantagem é que a gente vai estar todo mundo junto, né? Vai estar eu, ela, minha filha. Então, assim, um acaba dando suporte pro outro, né? E isso eu acho que é muito importante, principalmente em países aí que eu falei que a cultura é um pouco diferente. Eu tenho um conhecido meu que mora em Londres. Olha, deve ter uns 10 anos que ele tá lá. Vou te falar, sabe quantos amigos ele tem ingleses nesses 10 anos? Nenhum. Ele não tem nenhum amigo inglês. Todos os amigos dele são ou brasileiros ou indianos, enfim, qualquer naturalidade, mas ele não tem nenhum amigo inglês. Ah, os ingleses são preconceitos. Não é questão, é a cultura do povo, é assim mesmo. Então você sabe que você vai enfrentar esses problemas. E se você vai para lá sozinho, acho que esse cara tá lá 10 anos porque ele tá com a família dele, mas se ele tivesse lá sozinho já tinha despirocado, já tinha voltado pro Brasil. E é isso aí que a gente vê. Muita gente vai migrar para lá com a intenção de trabalhar, trabalhar, trabalhar e acha que a vida é só isso, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Mas a pessoa acaba não suportando, entendeu? Então é importante você ir com esses pontos na mente, entendeu? Tentar ir com a sua família e tal, se você tem uma intenção de migrar. Vou fazer outros posts aqui, vou fazer outros vídeos aqui no blog sobre o assunto. Quer você queira ou quer você não queira, né? Que eu sei que vai ter gente reclamando em, poxa, viver dividendos. Você poderia parar de falar sobre esses posts de imigração, que não sei o que, falar desses posts de Alemanha. Poderia falar só sobre finanças. Eu sei que vai ter nego reclamando, mas enfim, deixa esses reclamões reclamarem, porque faz parte, né? Todo mundo, ninguém agrada todo mundo, então vamos deixar pra lá. Mas eu devo falar novamente aqui sobre esses assuntos, mas eu acho que por hoje aí, devo ter passado, acho que esse vídeo vai ser o mais longo de todos, mas eu espero que
Com certeza devo ter esquecido um monte de coisa aqui. Fiz uma colinha aqui do lado do computador, mas já vi que já pulei uns 2 tópicos ali que eu passei batido sem falar e tal. Um outro ponto importante às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você está indo para lá agora e tal, aquela questão toda. Fala assim, gente, quanto mais cedo eu for, melhor é para minha filha. Porque ela está começando agora, então ela não tem ainda uma cultura formada. Então o ideal é que ela se forme lá, entendeu? Ela forme o seu caráter lá. Então esse processo aí dos 3 primeiros anos é fundamental. Então por isso que eu estou tentando fazer, agilizando o máximo possível para poder ir o quanto antes com ela para lá, entendeu? Pode dar certo? Pode dar errado? Pode dar tudo errado, eu tenho que voltar pro Brasil aqui, continuar a vida aqui do jeito que é. Mas como que eu vou saber se eu nunca tentar, né? Muitas vezes a pessoa fica preocupada com isso. Lá no meu futebol, teve um amigo nosso lá que migrou para os Estados Unidos e tal. Aí o primo dele, que ficou aqui no Brasil, ficou falando, o cara não vai dar certo, o cara vai voltar, não sei o que, ele não vai dar certo lá não. Acho que o cara ficou meio com inveja que ele tava indo, né? Ficou meio triste, né? Porque o primo tava indo, né? Começou a descer a lenha nele, né? Aí eu peguei e falei, cara, deixa o cara tentar, maluco, se não der certo, o cara volta, cara. Pelo menos ele tentou. Pior do que ficar aqui falando, não vou, porque não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Então, deixa o cara tentar. Então, eu acho que eu tô indo, se não der certo, a gente volta, eu tenho que reconhecer que eu errei. Eu sempre fui assim, vocês verem meus posts aí de venda de ação aí, quando eu erro, eu falo, eu errei em tal lugar. O importante é você ver onde você errou e tentar acertar, igual eu fiz com o Canadá. Eu vi que eu errei no Canadá lá, na questão de não ter um plano B, entendeu? E eu já estou tentando me precaver de ter o plano B aqui. Então, assim, faz parte na vida, esses desafios e tal. E eu acho que é isso. Galera, vocês desculpa aí não ter falado com vocês antes e tal, porque eu não gosto muito de ficar criando alarme sem ter absoluta certeza. Eu só resolvi fazer esse vídeo porque já está mais do que 100% certo. Passagem comprada, Airbnb alugado, já está tudo certo. Então não tem como voltar atrás mais. Os cursos já estão pagos, então a chance de dar errado agora eu acho que é muito baixa. Mas o blog vai continuar. Eu acho que eu tenho muito desafio ainda pela frente, principalmente na minha empresa. A minha empresa vai continuar funcionando aqui no Brasil. Inclusive, minha empresa está passando por um processo de expansão. A gente está expandindo aí de forma bem agressiva no mercado. Estamos ganhando bastante market share e contratando funcionário e tal, aquela coisa toda. E a gente vai continuar ainda com esses planejamentos. Já fiz uma reunião aqui com os meninos aqui. Falei com eles, galera, o plano continua o mesmo, vamos seguir, manter o mesmo foco. Eu já vinha preparando eles, né? Assim, a nível profissional, né? Eu já vinha preparando já a galerinha aqui, já estava trabalhando assim, meio expediente, eu estava trabalhando sem encontrar com eles, vamos dizer, só via internet, fazia reuniões com eles só via internet, evitava de ir no escritório e tal. E agora, nesses últimos períodos aqui, estou tentando ver se eu fico o período inteiro para eles irem se acostumando, para a gente ver as dificuldades. Então, assim, como eu falei, não sei se eu falei antes também, eu falei tanta coisa que eu já nem sei mais. Mas eu tenho essa vantagem aí, né? A minha profissão que eu escolhi, né, de trabalhar com TI, né? TI tem essa vantagem, né? Que você pode ir para qualquer lugar do mundo que você continua ganhando dinheiro, né? Então, muitas vezes eu vejo alguns médicos conhecidos meus e outros empresários que têm loja, né? Que quem tem loja é um pouco mais difícil, né? Às vezes o cara tem um comércio varejista, né? Largar a loja na mão dos funcionários e ir embora, eu acho meio arriscado, né? O dono tem que estar ali de olho, né? Eu, como já tive outra empresa focada em internet e tal, eu já sei já alguns caminhos, ele tem alguma expertise nessa área de gerenciamento via internet.
Na outra empresa que eu tinha, praticamente nenhum funcionário, nenhum funcionário se conhecia. Todo mundo trabalhava via internet. Teve um menino até que a gente teve que ligar para a mãe dele para falar, olha, seu filho trabalha com a gente mesmo, a carteira dele tá assinada e tudo. Que a mãe dele não tava acreditando no moleque. Falando, esse moleque tá enrolando a gente. Tive que ligar e falar com a mãe dele. A mãe dele era simplesinha, ele era do interior de Goiás, eu tive que falar com a mãe dele. Falar, pode ficar tranquilo que tá trabalhando mesmo. Então eu já tenho já uma noção já de como gerenciar equipes via internet e tal. Então eu acho que esse daí vai ser talvez mais um dos desafios, né? Conseguir fazer a empresa funcionar e continuar crescendo, mesmo comigo não estando presente aqui fisicamente, né? É claro que agora a cobrança, eu já falei com eles, a cobrança vai ser muito maior agora. Se eu cobrava X de vocês, eu vou cobrar X vezes 2 agora. Então eu vou andar ali bem mais em cima deles, porque já que eu não vou estar aqui presente, e eu vou cobrar crescimento cada vez mais, como sempre cobrei, do pessoal, e melhoria de produtividade, aquelas coisas todas. Então isso daí tudo vai ser um desafio também para mim, como administrador, como líder da equipe e tal. E eu vou tentando descobrir ali um jeito ali de ir tocando isso, né? Mas realmente assim, eu acho que a empresa para mim vai ser talvez aí o grande desafio nesse negócio todo. Do lado da minha esposa, ela vai também ter os seus desafios, né? Ela vai ter que saber falar o alemão fluente, né? Depois entrar numa faculdade, arrumar um emprego, etc e tal. Então, eu acho que vai ser... Eu gosto dessa história, né? De você poder... Como é que eu vou dizer? De você dar uma opção de um recomeço, né? Dar um restart ali, né? Dar um restart não, dar uma chacoalhada ali na sua vida, né? Dar aquela balançada assim. E às vezes a gente cai naquela rotina ali, né? Às vezes sempre a mesma coisa e tal. Bem que eu nunca tive muito de rotina, né? Meu trabalho aqui, cada dia é um leão por dia que eu tenho que matar diferente, mas é maneiro, eu gosto de você. São desafios, né? Que você vai ter que enfrentar, barreira da língua de um novo povo, de conseguir gerenciar a empresa, de passar ali num curso, aprender um idioma, enfim. Eu acho que isso deixa a vida um pouco mais viva, vamos dizer assim, né? E às vezes a gente cai naquele marasmo ali de vou pegar o ônibus e pegar o metrô, bater ponto e sair, voltar pra casa, deitar e ficar assistindo Games of Thrones. Então, porra, a vida é muito mais que isso. Bola um desafio novo pra você, começa um projeto novo, enfim. Eu acho que tem que estar em movimento sempre. E o blog não vou abandonar aqui, pode ficar tranquilo, pessoal. Vou continuar postando aí. Vou tentar manter a mesma frequência, pelo menos, né? Eu não sei como é que vai ser aí, principalmente nesses 3 primeiros meses aí que eu vou estar na Irlanda, né? Em Dublin. Mas assim que eu chegar em Frankfurt, me estabelecer lá, arrumar minha casa lá e tal, e ligarem minha internet lá, eu retomo com mais pressão aí. Mas eu não vou abandonar o blog não, vou estar sempre aqui falando com vocês e a gente vai trocando ideia. Até setembro a gente tá aqui firme e forte. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí, né? Os meus objetivos. E, bom, é isso aí. Chega, esse vídeo acho que já estourou todo o recorde aí de tempo. Um abraço e até a próxima. Valeu!